Aumente a percepção de si mesmo, aumentando o seu autoconhecimento. É muito importante que você dê ouvidos a este vídeo, porque é uma viagem interessante e eu quero que você venha comigo. Eu sou Yuri, sou psicólogo clínico e vamos conversar sobre isso. O autoconhecimento é uma chave muito importante para que você se desenvolva como ser humano. E aqui eu estou falando diretamente de um olhar introspectivo para você mesmo, para que você conheça os seus limites, para que você conheça a sua coragem, para que você conheça você como um ser humano completo. Eu vou partir da máxima de que as pessoas têm medo de conhecer a si mesmas. As pessoas têm medo de enfrentar a própria mentalidade. Elas têm medo de questionar aquilo que elas têm dentro da própria cabeça. Quando se tem esse tipo de medo, você limita a sua capacidade de autoconhecimento. A capacidade de autoconhecimento, uma vez limitada, impede que você tenha um olhar cada vez mais clínico para dentro de si e reconheça as suas falhas, os seus limites, reconheça também aquilo em que você é bom, as suas capacidades e potencialidades. Quando você não consegue fazer isso, você não consegue viver por completo, você não consegue ser uma pessoa por completo, porque você basicamente está sendo automatizado a viver da forma que você vive. Geralmente esse tipo de pessoa vive de forma rasa. A vida delas não tem muito valor, não tem muito sentido, além de viver programadamente como um robô, fazendo todo dia as mesmas coisas e achando que este é o grande ciclo da vida. E então essas pessoas não têm uma mentalidade mais desenvolvida porque não se preocupam com outros fatores, porque elas julgam que a vida é simplória demais e é assim que tem que ser, porque elas já se acostumaram a viver assim. O autoconhecimento vai trazer para você a percepção de si. Por quê? Porque você vai conseguir compreender as áreas mentais, você vai conseguir compreender os construtos que te constituem como um ser humano. Eu tenho uma percepção de mim que vem aumentando cada vez mais porque eu venho cada vez mais explorando aquilo que eu tenho dentro de mim, a minha consciência, o meu trabalho, quem eu sou, o que eu represento para as pessoas, aquilo que eu posso fazer pelas pessoas e principalmente aquilo que eu posso fazer por mim mesmo. E o mais interessante de tudo é que o autoconhecimento, a percepção de si é uma jornada infinita. Você vai ficar a vida inteira se conhecendo. Cara, uma das coisas mais impressionantes da vida do ser humano é a mentalidade, é o cérebro. Por isso que existem inúmeros e inúmeros estudos para tentar desvendar vários mistérios que ainda não foram descobertos e acredito que a gente vai levar muito mais tempo do que a gente imagina para descobrir tudo aquilo que está dentro da nossa cabeça. Então, se você quer dar um salto na sua vida, melhorar a qualidade da sua vida, você precisa expandir a percepção de si. E a percepção de si te traz, então, mais qualidade de vida, no sentido familiar, no sentido profissional, no sentido pessoal, que é o grande ponto desse vídeo. As pessoas têm medo de enfrentar aquilo que elas julgam ser grande demais. Geralmente o medo é uma construção da própria cabeça, para que a gente possa então evitar danos, para que a gente possa evitar frustrações, dores. Porém, o medo existe apenas porque o que temos em nossa cabeça é desconhecido, e este medo de buscar então o desconhecido e torná-lo conhecido é o que limita e faz com que a gente não progrida do jeito que a gente acredita que pode progredir. Então as pessoas ficam muito presas a este medo de enfrentar a própria mentalidade. E também porque é um pouquinho difícil, requer muita prática. E essa prática precisa ser repetida todos os dias. Então perguntas como: o que estou sentindo? O que estou pensando? Qual a qualidade dos meus pensamentos? Qual a qualidade dos meus comportamentos ultimamente? Para onde os meus comportamentos têm me levado? Essas perguntas te levam a buscar as respostas dentro de si. E quando você busca respostas dentro de si, você é capaz de aprender um pouco mais sobre você. Obviamente, as suas respostas precisam ser imparciais. As suas respostas precisam ser verdadeiras. Porque se você mente para você mesmo, você não consegue ser sincero com ninguém. Um dos pontos básicos do autoconhecimento é a sinceridade consigo mesmo. Você precisa enfrentar o que está dentro da sua mentalidade, mas você precisa primeiramente ser sincero, porque é admitir que você está errado em alguns ou vários pontos é que vai dar o pontapé inicial para que você possa começar a fazer os ajustes e melhorar então a sua qualidade de vida e expandir a percepção que você tem de você mesmo. Eu posso te fazer uma pergunta agora e eu quero ver se você é capaz de me responder. O que você representa para você mesmo? Você sabe responder essa pergunta? A maioria das pessoas, dos meus clientes e pacientes que faço essa pergunta, não sabem responder muito bem o que elas representam para elas mesmas. E aqui vai uma resposta. O que eu represento para mim mesmo? Olha, eu sou Yuri, tenho 28 anos, sou psicólogo e estou procurando melhorar a mim mesmo e a minha profissão e me desenvolver como ser humano. A minha representatividade para mim mesmo é o valor que eu vejo naquilo que faço, é o valor que eu vejo naquilo que eu sou e naquilo que eu causo em outras pessoas. Em outras palavras, eu sei que eu sou querido pela minha família.
sei que sou querido pelos meus amigos, sei que sou querido pela minha namorada e futura esposa. Então eu entendo que eu tenho um senso de pertencimento e esse senso de pertencimento me faz dar valor à minha vida. Então a percepção que eu tenho de mim é uma percepção positiva de um homem que, por mais que tenha defeitos, ainda assim tem qualidades, acertos, capacidades e potencialidades que podem ser exploradas. E toda essa percepção que eu tenho de mim só é possível porque eu passo muito tempo voltando os meus pensamentos para dentro de mim, trazendo autocrítica, trazendo autoanálise na prática, para que eu consiga enxergar de forma coerente e de forma ampliada quem eu sou e aquilo que eu posso ser um dia. Então, você entende que o autoconhecimento é uma gama grande de muitas tarefas, mas isso não é difícil, porque se você quer se desenvolver como ser humano, se você quer ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa mais familiarizada, uma pessoa mais rica, inclusive, você precisa praticar o autoconhecimento. Eu tô falando de riqueza de verdade, tá? Não é riqueza apenas de dinheiro, mas riqueza em todos os aspectos, uma pessoa abundante de vida. Porque você pode ser rico e não ter nada na cabeça, você pode ser milionário e não ter nada na cabeça. Não é sobre isso que eu estou falando, e sim de uma riqueza num sentido geral da palavra riqueza. Então, se você quer se tornar uma melhor versão, você precisa ampliar o seu autoconhecimento. Então faça perguntas para você agora: quem eu sou? O que eu quero? Se você junta quem você é com o que você quer, você cria propósito. Propósito já é muito importante, porque a pessoa que conhece a si mesma sabe dos seus propósitos, sabe dos seus sonhos, das suas metas e objetivos. E isso faz você caminhar para frente. E quanto mais consciência você tem de si mesmo, mais valor você aplica a você mesmo. Então você entende que a sua vida é boa, apesar de ter algumas dificuldades e percalços. Você entende que você é capaz de fazer as coisas, apesar de ainda não ter certas capacidades, você pode aprender e se tornar melhor. Porque o sentido da vida é tornar-se. Estamos sempre em uma constante mudança, em uma constante evolução. Alguns evoluem mais rápido, outros evoluem mais devagar, mas estamos sempre caminhando para algo. Então, o autoconhecimento te traz o senso de pertencimento. Todo ser humano precisa pertencer a algo. Você precisa pertencer à sua família, você precisa pertencer a quem você ama, você precisa pertencer a algum meio. Se é um meio profissional, você precisa de uma profissão, e é a sua identificação com você mesmo e com os fatores externos que te levam a expandir o seu autoconhecimento. Então, antes de que você volte o olhar para fora, para os elementos que te ajudam a se entender como um ser humano, você precisa primeiro trazer a visão para dentro de si, conhecer aquilo que está dentro de você, para que você possa fazer ajustes necessários, e aí você consegue trazer fatores externos, alguns, porque não são a maioria, tá? Alguns fatores externos que podem atribuir e agregar valor para você, que podem atribuir e agregar potencial, capacidade. Então você começa a se tornar um ser humano mais abundante, porque tudo aquilo que você vive é de forma autêntica, é de forma genuína. Então a percepção de si traz autenticidade, o autoconhecimento traz originalidade, traz para você valor de vida, traz qualidade de vida, te traz uma percepção mais apurada. Pessoas que se conhecem muito bem não precisam da validação de outras pessoas. Pessoas que se conhecem muito bem não precisam ter medo de coisas que possam acontecer. Pessoas que se conhecem muito bem sabem das suas capacidades e sabem que dificuldades são apenas um pequeno obstáculo para que elas cheguem em algo muito maior. Então é isso. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. A jornada é longa, a gente tem muito pra aprender. Comece a fazer perguntas pra você mesmo. Desafie essas crenças limitantes que você tem dentro da sua cabeça. Torne-se uma versão melhor de você mesmo. Faça perguntas, não tenha medo de se questionar, porque é dentro de você que você vai encontrar as melhores respostas que você pode achar. Tamo junto, é só o começo, a vida continua, a vida é uma jornada e a gente está caminhando por aqui e é só evolução. Até a próxima.